Na manhã da Sexta-feira Santa, uma leve garoa molhava as ruas silenciosas enquanto Clarice se movia lentamente pela sua pequena cozinha, preparando a refeição tradicional que ela mantinha há décadas. Aos 66 anos, ainda acreditava que aquele dia tinha um poder especial, de renovar, perdoar e unir. Ela arrumou a mesa com cuidado, usando a antiga louça da avó, polida até brilhar, e encheu a casa com o aroma de bacalhau assado, bolos de pão e canela, e broas de mel saindo do forno. Por um momento, se permitiu imaginar risadas e o calor humano de sua família, reunida como antes. Mas quando sua filha Luana chegou, acompanhada do marido Rafael e do pequeno filho Miguel, uma tensão pesada se instalou no ar. Clarice sentiu no instante em que cruzou olhares. A frieza substituíra a doçura familiar, e o silêncio falava mais alto que qualquer abraço. A cada minuto, a casa, antes cheia de esperança, parecia se fechar sobre acusações silenciosas. Ao meio-dia, palavras que nunca poderiam ser apagadas cortaram o ar. Luana disse à mãe que não era mais bem-vinda, que sua presença só trazia conflitos e que deveria deixar o lar que construíra com tanto amor. Clarice permaneceu imóvel, incapaz de respirar, o coração acelerado, enquanto a voz da filha se tornava firme e definitiva. Aquela casa, que ela mantinha viva entre a dor e os anos de cuidados, agora pertencia a Luana. E Clarice estava sendo expulsa como uma estranha. Em poucas horas estava do lado de fora, com uma única mala, vendo a filha partir de carro. A garoa caía mais intensa, apagando seus rastros como se ela nunca tivesse existido ali. Sem rumo e sem ninguém a quem recorrer, voltou uma última vez. Sentou-se à mesa da cozinha, cercada pelas comidas típicas da Semana Santa, e sentiu a solidão enraizar-se em seus ossos. Então seus olhos pousaram em um jornal dobrado sobre o balcão. Entre anúncios e notícias, um chamou sua atenção. Procura-se cuidadora interna para menina com necessidades especiais. Residência privada. Apenas candidatas sérias. Ela leu 3 vezes antes de pegar o telefone. As mãos tremiam enquanto discava. Uma voz masculina respondeu, calma, mas cansada. Quando Clarice disse que tinha experiência, ele perguntou se poderia começar naquela mesma noite. Ela hesitou apenas um instante, antes de aceitar. 2 horas depois, estava diante do portão de uma grande casa, cercada por jardins silenciosos, encharcados pela garoa. A residência parecia mais um museu do que um lar. Um homem de cerca de 40 anos abriu a porta, com olhos cansados, mas gentis. Chamava-se Davi e a guiou pelos corredores cheios de quadros e silêncio. Falou sobre sua filha Lara, uma menina de 8 anos surda, que não havia se comunicado com ninguém nos últimos meses. Outras cuidadoras haviam tentado, sem sucesso, estabelecer contato. Clarice subiu as escadas sentindo algo despertar dentro dela. Um propósito tranquilo que acreditava ter perdido. No quarto cor-de-rosa, Lara abraçava um coelho de pelúcia, perdida em seu próprio mundo. Clarice sentou-se próxima, levantou as mãos e começou a gesticular suavemente. Ao ver a linguagem familiar, os olhos da menina se abriram. A quietude deu lugar ao espanto, e Clarice assinou lentamente, apresentando-se. Pela primeira vez em anos, alguém havia alcançado a menina por trás do silêncio. A partir daquele momento, a casa começou a mudar. As manhãs se encheram de risos silenciosos, do ritmo suave das mãos conversando e da chama de algo parecido com esperança. Lara aprendeu a sorrir e a compartilhar histórias à sua maneira silenciosa. Davi observava de longe, surpreso com a força da mulher gentil que devolvia vida à filha. Os dias seguintes trouxeram uma rotina delicada, mas cheia de pequenas alegrias. Clarice acordava cedo, preparando refeições simples: bacalhau com batatas, bolinhos de azeite, pães doces com canela e broas de mel que perfumavam a casa inteira.
Lara, aos poucos, respondia aos sinais e gestos da cuidadora, desenhando e apontando, transformando o silêncio em cores e movimentos. Cada gesto era uma vitória silenciosa que preenchia a mansão antes fria, com um calor que Clarice acreditava ter perdido para sempre. Davi começou a confiar nela. Sentado à distância, observava a filha florescer sob a paciência da mulher que surgira de um momento de solidão. Cada sorriso de Lara era um sopro de esperança que substituía a dor que ainda pairava nas paredes da casa. Clarice ensinava gestos, palavras, pequenos códigos de expressão e via o brilho nos olhos da menina crescer. Pela primeira vez em anos, Lara não apenas ouvia com os olhos, mas sorria com eles. À noite, enquanto a menina dormia, Clarice e Davi tomavam café juntos na cozinha. A conversa leve, mas carregada de intimidade silenciosa. Falavam sobre a perda da mãe de Lara, ocorrida 3 anos antes, e sobre como a dor moldava o mundo ao redor deles. Cada xícara compartilhada era mais que uma bebida. Era a construção de confiança, de paciência, de laços que poderiam se tornar família. Mas a paz nunca é completa sem provas. Certa manhã, a campainha tocou e Clarice encontrou Luana novamente, desta vez acompanhada de um advogado. Ela acusou a mãe de estar sendo manipulada, dizendo que, com sua idade e emoções, não poderia tomar decisões sensatas. Exigia que Clarice voltasse para casa, ameaçando declarar que ela não poderia mais viver sozinha. Clarice permaneceu em silêncio, dividida entre raiva e tristeza. Lara desceu as escadas ainda de pijama, confusa com a tensão. Ao ver os estranhos, agarrou-se ao braço de Clarice, suas pequenas mãos tremendo como se temesse que a mulher em quem confiava desaparecesse. O medo da menina deu a Clarice uma força que ela nem sabia ter. Com calma, pediu à filha Luana que fosse embora. Quando a porta se fechou, a casa voltou a ficar em paz, mesmo entre lágrimas silenciosas. Naquela noite, Davi encontrou Clarice sentada no escuro, mãos trêmulas. Ele se ajoelhou ao lado dela, dizendo que ela havia mudado suas vidas e dado sentido ao vazio que existia. Então abriu uma pequena caixa e perguntou se ela ficaria para sempre. O coração de Clarice parou por um instante, preso entre incredulidade e gratidão. Rejeitada por sua própria família, agora tinha a oportunidade de construir uma nova. Quando disse sim, a alegria de Davi se espalhou, e Lara, que ouvira tudo, correu para abraçá-los, sinalizando sua felicidade com gestos emocionados. O silêncio que antes dominava a mansão foi substituído por amor que não precisava de palavras. A partir dali, a casa ganhou vida. As manhãs se encheram de risos, o jardim de cores, e pouco a pouco, o passado doloroso começou a se dissolver diante da nova família que se formava. Os meses seguintes transformaram a rotina da casa em algo mágico, mesmo sem precisar de grandes celebrações. Clarice continuava acordando cedo, preparando o café da manhã e as refeições tradicionais da Semana Santa. Bacalhau com broa de milho, bolinhos de azeite e bolos de mel que perfumavam cada canto da residência. Lara se animava ao ver a mesa posta, aprendendo novos sinais enquanto apontava, sorria e tentava ensinar gestos próprios. Cada manhã se tornava uma coreografia silenciosa de confiança e amor. Davi observava a filha crescer sob a orientação de Clarice, admirando a paciência e o carinho que ela oferecia. Cada gesto de Lara, um sorriso tímido, uma risadinha silenciosa, um desenho cuidadoso, era um lembrete de que a menina estava se tornando inteira novamente. Clarice, por sua vez, redescobria a alegria que o cotidiano simples podia trazer. O cheiro do pão saindo do forno, a música suave do vento passando pelos jardins, o brilho da garoa refletindo nas flores recém-brotadas. À medida que a rotina se firmava, os laços entre Clarice, Davi e Lara se tornavam profundos. Eles compartilhavam tardes inteiras no jardim, ensinando gestos, contando histórias
e ouvindo o silêncio falar mais alto que qualquer conversa. Clarice compreendeu que o amor nem sempre precisa de palavras. Às vezes se manifesta na paciência, no cuidado e na presença constante. Lara, por sua vez, florescia como nunca antes, encontrando formas de se expressar que iam muito além do que podia ser dito em voz alta. Porém, a vida tinha suas provas. Certo dia, ao abrir a porta para entregar bolinhos de mel a uma vizinha, Clarice viu Luana do lado de fora novamente. Desta vez, não havia gritos, apenas olhares carregados de julgamento e ressentimento. A filha mencionou que estava preocupada com a mãe, com sua saúde e suas decisões, insistindo que Clarice não podia permanecer sozinha, que estava sendo manipulada. Clarice sentiu o peso da situação, mas encontrou força no abraço silencioso de Lara. A menina subiu em seus braços, os olhinhos brilhando de confiança e amor, lembrando-a de que ela agora tinha uma família que a amava de verdade. Com calma, Clarice pediu a Luana que se retirasse. Quando a porta se fechou, a casa suspirou em silêncio, como se o próprio ar reconhecesse que a paz havia retornado. A partir daquele momento, a mansão começou a se encher de vida. As manhãs se tornaram uma dança silenciosa de gestos, sorrisos e pequenas conquistas. Lara aprendia a desenhar o mundo como o via, usando cores e sinais para contar histórias que enchiam cada canto da casa. Clarice via que, embora tivesse perdido sua antiga família, encontrara uma nova, construída sobre paciência, amor e aceitação. Com o passar das semanas, a casa se tornou um verdadeiro lar. Clarice adaptou pequenas tradições da Semana Santa, preparando pratos típicos que enchiam a residência de aromas reconfortantes. Bacalhau espiritual com broas de mel, doces de amêndoa e pães com erva doce. Cada refeição era mais que comida. Era um ritual de acolhimento, aprendizado e afeto. Lara participava ativamente, ajudando a colocar a mesa, apontando gestos e sorrindo com cada pequena conquista. O silêncio da menina, que antes assustava, agora era preenchido por sinais de confiança, de alegria e de expressão própria. Davi se surpreendia com cada progresso de sua filha. Cada desenho de Lara, cada gesto novo, era um lembrete da força e da paciência de Clarice. Ele via que a presença dela havia transformado não apenas a menina, mas toda a casa. As paredes antes frias agora respiravam calor humano. Jardins floresciam mais vivos, os corredores ecoavam passos leves e risos silenciosos, e até o sol parecia entrar com mais intensidade pelas janelas altas da mansão. Em uma tarde de Quinta-feira Santa, Clarice organizou uma pequena celebração para Lara e Davi. Lanternas coloridas foram penduradas nos galhos do jardim, enquanto pequenos ovos de Páscoa decoravam a mesa. Cada gesto, cada sinal, era um ato de renovação, um lembrete de que a vida podia sempre recomeçar. Lara, radiante, mostrava seus desenhos e gestos com entusiasmo, e Clarice sorria, percebendo que o amor se construía nos detalhes do cotidiano, não apenas em grandes momentos. Porém, a paz continuava a ser testada. Luana apareceu novamente, desta vez com a intenção de tomar decisões sobre a vida de Clarice. Mas a cuidadora, agora mais forte e segura, manteve a calma. Lara, segurando suas mãos, mostrou que não havia medo. O vínculo que haviam construído era mais sólido que qualquer ameaça. Com serenidade, Clarice pediu a Luana que se retirasse, e o silêncio retornou, dessa vez como um escudo de proteção e força. As semanas se transformaram em meses, e o lar se encheu de rotina e alegria. Cada manhã começava com o aroma de pão fresco e broas, enquanto Clarice ensinava gestos e sinais, transformando o aprendizado em momentos de carinho. Lara se tornou confiante, expressiva, cheia de vida e criatividade. Cada desenho, cada gesto, cada risada silenciosa consolidava a sensação de que o lar que haviam construído era seguro, amoroso
e verdadeiro. As tradições da Semana Santa continuaram a marcar o tempo. As refeições compartilhadas, os doces feitos à mão, as pequenas celebrações com lanternas e sinais. Cada detalhe era um lembrete de que a vida podia ser bela, mesmo após momentos de dor. Clarice compreendeu que, embora tivesse perdido uma família, havia encontrado outra, construída não pelo sangue, mas pelo amor, paciência e compreensão. Com o tempo, a casa tornou-se um lugar de aprendizado, carinho e descoberta. Clarice estabeleceu pequenas rotinas que enchiam cada dia de significado. Nas manhãs de Sexta-feira Santa, ela preparava o bacalhau à Gomes de Sá, decorava a mesa com flores do jardim e explicava a Lara, por meio de gestos, o significado da tradição. Cada refeição era acompanhada de risadas silenciosas, de tentativas de comunicação e do brilho nos olhos de uma menina que finalmente se sentia compreendida. Davi observava com orgulho a transformação de Lara. Antes tímida e retraída, a menina agora explorava cada canto da casa, desenhando, sinalizando e até criando pequenas histórias com suas mãos. Cada gesto era uma ponte entre mundos. O silêncio de Lara encontrava respostas no coração de Clarice, e o amor florescia em cada interação. As celebrações de Páscoa se tornaram mais do que tradições. Eram momentos de união. Clarice ensinava Lara a preparar os doces típicos, como folar recheado e amêndoas caramelizadas, explicando com gestos o valor de cada receita e sua conexão com a fé e a renovação. Lanternas coloridas eram penduradas nos galhos das árvores, iluminando o jardim e simbolizando esperança. Lara, mesmo em silêncio, transmitia emoção pura com os sinais que aprendia, e cada gesto era recebido com sorrisos, aplausos e abraços silenciosos. Mas nem tudo era apenas alegria. Luana, embora mais contida, continuava a observar de longe. Um dia insistiu em trazer um advogado, questionando a capacidade de Clarice de cuidar de si mesma e de Lara. A tensão entrou na casa novamente, porém Clarice, firme, olhou para a menina e sentiu a força do vínculo que haviam criado. Lara segurou suas mãos, transmitindo coragem e confiança. A presença de sua filha adotiva mostrou que nenhum desafio externo poderia destruir aquilo que haviam construído juntos. Ao longo das semanas, a mansão se encheu de pequenos milagres cotidianos. Lara começou a ensinar sinais aos vizinhos, a compartilhar suas histórias silenciosas com outros, e Clarice descobriu que seu propósito ia muito além de cuidar de uma criança. Ela ajudava a abrir mundos, a conectar pessoas e a criar um espaço onde a compreensão substituía a solidão. As tradições da Semana Santa continuaram a marcar o ritmo da casa. Clarice e Davi faziam das refeições momentos de celebração e reflexão, e Lara, cada vez mais confiante, expressava-se com gestos próprios. A cada nova Páscoa, o jardim se iluminava com lanternas e flores, cada detalhe transmitindo amor, esperança e renovação. A casa, antes silenciosa e fria, tornara-se um lar vivo, pulsando com carinho, risadas e aprendizado. E assim, Clarice compreendeu que o verdadeiro milagre não estava apenas nas celebrações religiosas ou nos doces tradicionais, mas na transformação de vidas, na reconstrução de corações e na criação de uma família escolhida pelo amor, paciência e compreensão. Cada dia se tornava uma oportunidade de recomeçar, e cada gesto de Lara lembrava a todos que a comunicação vai muito além das palavras. Com o tempo, a rotina da casa consolidou-se como um verdadeiro lar. Cada Páscoa se tornava um rito de esperança e renovação. Clarice preparava as comidas tradicionais, bacalhau espiritual, folar doce, bolinhos de azeite e doces de amêndoa, enchendo os corredores com aromas que traziam memórias, conforto e alegria. Lara, sempre ao seu lado, aprendia gestos e sinais, participando da confecção dos pratos, ajudando a organizar a mesa
e espalhando risadas silenciosas que enchiam a casa de vida. Davi observava com um misto de orgulho e gratidão. A menina, antes retraída e silenciosa, agora era capaz de expressar suas ideias, emoções e histórias com sinais e desenhos. Cada pequeno progresso era celebrado com sorrisos e abraços, e cada gesto de Lara consolidava a sensação de que a família que haviam construído era sólida, amorosa e cheia de propósito. As celebrações de Semana Santa se tornaram momentos de aprendizado e união. Clarice explicava, por meio de sinais, o significado de cada tradição, ensinando a Lara que a fé e a renovação vão muito além do ritual. Residem na capacidade de perdoar, de se abrir para o outro e de transformar a dor em esperança. Lanternas penduradas nos galhos do jardim iluminavam as noites, enquanto os ovos de Páscoa e os doces artesanais simbolizavam não apenas a festividade, mas o cuidado e a dedicação investidos em cada detalhe. Um dia, Luana reapareceu, dessa vez mais tranquila, mas ainda carregando remorsos do passado. Observou a harmonia da casa, os sinais de afeto entre Clarice e Lara, e percebeu que não poderia interferir no que havia sido construído com tanto amor. Com um olhar silencioso e tímido, pediu desculpas pelo passado e começou a compreender que o amor verdadeiro não se impõe, mas se demonstra com gestos, cuidado e presença constante. Clarice recebeu-a com serenidade, mostrando que o perdão é um ato de coragem que transforma o presente e o futuro. A vida continuava, e a mansão se enchia de pequenos milagres cotidianos. Lara ensinava sinais aos vizinhos, compartilhava suas histórias silenciosas e ajudava outras crianças a se expressarem. Clarice compreendeu que seu papel ia muito além de cuidar de uma menina. Ela estava abrindo portas, conectando corações e transformando a solidão em compreensão. Com o passar dos anos, cada Semana Santa trazia lembranças de recomeços, celebrações e renovação. O jardim se enchia de lanternas e flores, e cada refeição preparada por Clarice lembrava a todos do poder da paciência, da dedicação e do amor incondicional. A casa, que antes fora fria e silenciosa, tornara-se um espaço vivo, cheio de risos, histórias e aprendizado. Finalmente, Clarice entendeu que a verdadeira celebração da vida não estava apenas nos pratos típicos, nos ovos de Páscoa ou nas tradições religiosas, mas na capacidade de amar, de perdoar e de transformar cada desafio em uma oportunidade de construir algo belo. Cada dia se tornava uma chance de recomeçar, e cada gesto de Lara lembrava que a comunicação vai muito além das palavras. Reside na presença, no cuidado e no afeto compartilhado. Com o passar dos anos, a mansão tornou-se mais do que um lar. Transformou-se em um refúgio de amor, aprendizado e memórias vivas. Clarice continuava a celebrar a Semana Santa com entusiasmo, preparando o bacalhau, os folares e os doces tradicionais. Mas agora, cada gesto tinha um significado maior. A construção de histórias, laços e confiança. Lara, sempre participativa, não apenas ajudava, mas também ensinava gestos e sinais aos visitantes que chegavam curiosos, mostrando que o silêncio pode se tornar linguagem de esperança. Davi percebia a cada dia como a presença de Clarice e o vínculo com Lara haviam transformado não só a filha, mas toda a casa. Os corredores, antes silenciosos, agora ecoavam passos leves, risadas silenciosas e o som sutil de desenhos sendo criados. Cada refeição, cada ritual da Semana Santa, cada gesto compartilhado consolidava a sensação de que aquela família escolhida era sólida e verdadeira. Em uma tarde de domingo de Páscoa, Clarice organizou uma pequena festa no jardim, pendurando lanternas entre as árvores floridas e escondendo ovos de chocolate para Lara e os vizinhos. As crianças corriam e descobriam, entre risadas e sinais, que a alegria também pode ser silenciosa. O céu, tingido de tons suaves de fim de tarde,
refletia a luz dos olhos de todos ali, mostrando que a paz e a harmonia podem nascer de pequenos gestos diários. Luana, agora distante do passado conturbado, visitava de vez em quando, mas sem interferir. Observava de longe, compreendendo que a vida não se reconstrói com ordens ou imposições, mas com presença, cuidado e amor constante. Clarice, firme em sua serenidade, entendia que cada gesto de paciência e bondade havia sido a verdadeira chave da transformação. Com o tempo, o legado de Clarice e Lara se estendeu além da mansão. O espaço passou a receber famílias em busca de aprendizado, crianças querendo se expressar e adultos dispostos a compreender novas formas de comunicação e amor. Cada visitante saía inspirado, levando consigo a lembrança de que laços humanos podem ser reconstruídos mesmo depois da dor e da rejeição. E assim, a casa floresceu, não apenas em jardins ou decorações, mas na alma de todos que cruzaram seus portões. A rotina simples, as celebrações da Semana Santa, os risos silenciosos e a dedicação constante mostravam que o verdadeiro milagre não está apenas nas tradições, mas na capacidade de transformar vidas. Clarice olhava para Lara, agora confiante e segura, e via a força do amor em ação, silenciosa, persistente e eterna. Quando a noite caía e as lanternas iluminavam o jardim, Clarice sentava-se na varanda, observando a filha e os amigos brincarem, sentindo a gratidão preencher seu coração. Cada gesto de bondade, cada decisão de continuar acreditando na vida, havia se transformado em um legado vivo. A mansão não era apenas um espaço físico, era um símbolo de resiliência, reconciliação e esperança. E assim, a história que começara com perda, solidão e rejeição encontrou seu desfecho em amor, compreensão e novos começos. Cada Semana Santa, cada refeição compartilhada, cada gesto silencioso lembrava a todos que, mesmo após o sofrimento, a vida oferece novas oportunidades para florescer. O lar que Clarice construiu tornou-se eterno, não por suas paredes ou jardins, mas pela força dos corações que nele habitaram, corações que aprenderam que o amor, quando cultivado, nunca desaparece.